amigo vascaíno. Um bom dia, um bom começo de tarde, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Passou o Natal, que vem o Ano Novo, parceiro, que eu já estou ansioso. Por quê? A Nike vem para o Vasco? Vem! Reforços de prateleira alta. Vem para o Vasco? Vem! E o Evangelo Magnac vem para o Vasco? Vem! É, parceiro! 2025 promete, quem viver verá. Tô confiante, muito confiante, que a Cruz de Malta já está, ó, pulsando. E eu, ó, já comprei a minha passagem. Ontem a Conmebol já disse aí o local de onde será, já tomou conhecimento, onde será a final da Copa Sul-Americana. Vai ser na Bolívia, em La Paz. E eu estarei lá na Bolívia, em La Paz. Já vou comprar minha passagem. É essa parada. Bem, meus amigos, Deus te abençoe. Vamos falar aqui sobre a Nike no Vasco. Amanhã é dia de reapresentação aí, com algumas surpresas, hein? Nessa reapresentação de amanhã. Vamos falar também aqui sobre a chegada de reforços. O Vasco negocia aí com 2 zagueiros, 4 atacantes e 2 meias. Isso mesmo. O Vasco se movimentando bastante aí no mercado aí. E vamos falar, claro, sobre a situação do Magnac, parceiro, que está chegando a hora. Está chegando a hora. O seguinte, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, venha fazer parte da nossa família, com aquela alegria no coração, sem esse pessimismo, alto astral, meu irmão, alto astral. 2025, porra, só coisas boas. Vamos começar falando aqui sobre a Nike, notícia que vem aí na parte da manhã, tá? É que a Nike está, sim, fechadíssima com o Vasco, tá? Contrato que vai de 2026 a 2028, negócio fechado, tá? Havia saído uma notícia aí do jornalista Flávio Dias, dizendo que a Puma estava ali, não tem... O Pedrinho foi lá, já fechou com a Nike. A Nike, em 2026, a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama, hein? Notícia quente que sai na parte da manhã, e o Vasco aí com um contrato top 5 no Brasil. Top 5 aí no Brasil aí com a Nike. Seguinte, vamos falar aqui sobre a reapresentação, porque amanhã a galera do Expressinho volta ao CT Moacir Barbosa. Quem aproveitou as férias, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. E aí o seguinte, jogadores aí de peso pediram para se reapresentar antes. Olha a consciência dos atletas do Vasco, profissionalismo. E cito aqui alguns exemplos. Ó. Amanhã vai se apresentar o Adson, ficou muito tempo aí lesionado, perfeito. Jair e Paulinho vão voltar também aí a treinar. E o Felipe Coutinho, que está sendo exemplo para todo mundo, antecipou, praticamente não teve férias. Coutinho que pensa ainda em chegar em seleção brasileira, talvez até consiga, o nível está muito baixo aí, mas seleção que tem Paquetá, se o Coutinho arrebentar aqui, vai para a Copa. Então é o seguinte, meu irmão, eu estou gostando de ver o Coutinho um exemplo para toda essa garotada, milionário treinando aí nas férias aí, o Coutinho. E daí a gente fala sobre a situação de reforços, irmão. Porque conforme eu falei no começo do vídeo, além ali dos 2 zagueiros, o Vasco negocia com 4 atacantes aí, 2 de lado de campo, 2 para aquela posição ali de vegete e 2 meias, certo? E vamos começar aqui com uma novidade, hein? Por quê? Não tem o Lucas Oliveira, zagueiro, lá do Cruzeiro, que estava no Japão? Pois é, ele pode ser envolvido numa troca aí com o Léo Pelé. O Cruzeiro tem muito interesse em contar com o Léo Pelé, perfeito?
Então, viria o Lucas Oliveira para cá e o Léo Pelé para lá. Mas o Vasco teria uma compensação financeira aí na casa de 10 milhões de reais. Tá? Então, essa notícia que surge aí, o Vasco tem muito interesse no Lucas Oliveira, o Cruzeiro tem interesse no Léo Pelé, e o Vasco ganharia aí 10 milhões de reais. Uma grana que o Vasco poderia aplicar. O Léo Pelé, que está avaliado em 16 milhões, né? O Vasco aí não deixa de ser ruim. Bom, vamos falar aqui sobre Balbuena, que é uma negociação que eu estou falando para vocês, que pode ser sacramentada essa semana aí, a situação do Balbuena. Situação do Balbuena muito bem encaminhada aí, tá? O clube dele lá, o Dinamo Moscou, está ali com as costas na parede, porque é o seguinte, irmão, o contrato dele termina em junho do ano que vem. Ou negocia agora, ou sai de graça. O jogador tem muito interesse em voltar a ser treinado pelo Carille, ver com bons olhos, vir para o Vasco da Gama para ser titular absoluto da posição, certo? Para fazer uma dupla de zaga ali com o Léo, fazer uma dupla de zaga com o João Vitor, perfeito? Então, notícia aí muito boa aí, a qualquer momento a gente vai ter novidades com relação a isso. Outra situação aí, o Joaquim Lavega do River Plate, ponta esquerda de 19 anos, que está chegando aqui no Gigante da Colina, tá? Chegando aqui ao Gigante da Colina a custo zero. Isso mesmo, a custo zero, parceiro. Isso aí. Por quê? Por quê? O contrato dele termina agora no mês de dezembro. Pô, Laureano, mas se o cara fosse bom, ele simplesmente ia ter o contrato dele renovado. Não, porque está muito em alta. A proposta que o River fez para ele, lá no Uruguai não conseguiram. O River do Uruguai não conseguiram aí chegar à casa, a pretensão salarial dele. Jogador que, inclusive, já integra a seleção do Uruguai, sub-23, com 19 anos. Excelentes números aí com a camisa do River Plate, né? 13 gols e 6 assistências, um ponta esquerda, né? E o seguinte, números que para quem joga no River Plate do Uruguai, que nem de longe é o maior clube aí do Uruguai, muito bons números aí dele aí. Outro jogador de lado de campo, ponta esquerda, que o Vasco negocia. O Vasco está tentando aí reduzir o valor. O Santos Futebol Clube pediu no Guilherme 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. O Vasco está tentando chegar a uma composição financeira aí com o Santos para poder fazer o anúncio aí do Guilherme. Vamos falar aqui também sobre essa situação aí envolvendo meia, porque além do Juliano, que o Vasco tem interesse, essa proposta aí caiu do céu para o Juliano, saiu lá do Santos. Porra, a pedido do Carille, pode vir aqui para o Vasco da Gama. Depena, foi oferecido, mas um dos destaques deste vídeo aqui hoje é a situação de Lanzini. Meu amigo, Pedrinho foi lá na Argentina, lá, tentando trazer o Lanzini para o Vasco da Gama. Uma contratação de impacto, de peso, tá? Eu acho que o Vasco precisa realmente de jogador para essa posição de meia mais jovem e que faça a diferença. O Lanzini é muito bom. Depois que eu falo aí que ele está com o investidor por detrás, Lanzini é o cara aí, é o reforço para chegar aqui no Vasco da Gama. Lanzini, cara, jogou pelo Fluminense, jogou no River Plate, jogou muito tempo na Premier League, no West Ham, né? Belo jogador, né? E outra coisa, o contrato dele termina agora em dezembro, lá também, lá no River Plate, da Argentina.
Bom, vamos falar aqui sobre a situação de atacante, porque o Vasco tem duas frentes aí para 9. O plano A e o plano B. O plano A é o Girotti, artilheiro aí do campeonato argentino, jogador do Talleres e confirmadíssimo pelo presidente Andrés Fassi do Talleres que o Vasco tem interesse e negocia a transferência do jogador. E o plano B é o Tiquinho Soares. O Vasco tem interesse no Tiquinho Soares aí, que busca uma minutagem maior, não está contente lá com a reserva do Botafogo. E o seguinte, tá? Para a gente fechar o vídeo, Edu Gaspar tem tido conversas periódicas com o Pedrinho e com o Marcelo Santana, tá? Tem conversado muito com um amigo dele, dos tempos de Corinthians, o Carille. E a previsão é para que essa situação seja sacramentada, que o Magnati mande uma proposta para o Conselho Deliberativo e os sócios avaliarem no final de fevereiro. O processo de due diligence está próximo aí do final. Perfeito, pessoal? Essas foram as notícias do Vasco. Eu vou para La Paz para ver a final da Sul-Americana, porque eu estou confiante. Valeu, pessoal. Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal. Mais da metade de vocês que assistem os nossos vídeos não é inscrito aqui no canal, beleza? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.